Então tá, agora bora para a parte final desse vídeo, dessa discursiva aqui. Nós fizemos aqui, olha, até aqui, né? Aí faltou o quê? Elabore um plano alimentar semi-qualitativo e quantitativo. Quer dizer o quê? Ela quer as refeições, o horário, alimentos e a medida caseira. Não é medida em grama, tá? De um dia para o paciente. Aí a gente entra no impasse. Eu já faria direto aqui. Eu esqueci só uma coisa, acabei de ler aqui, esqueci de uma coisa, esqueci de colocar o horário. Eu coloquei a refeição, alimento e medida caseira, esqueci de colocar o horário. Tá bom? Mas eu colocaria lá, de jejum, 6 horas. Eu coloquei assim, escrito, não em tabela, porque pra caber na linha da discursiva, tá? De jejum, aí eu coloquei lá, pão francês, 2 unidades, medida caseira. Queijo mussarela, 1 fatia. Ovo mexido, 2 unidades. Café preto, 1 xícara. Enfim, você escolhe o que você vai querer colocar. Ceia, melão, 1 porção grande. Piscilha, 1 colher rasa de sopa. Só faltou colocar o horário aqui mesmo, tá? Então, 6 horas da manhã, umas 9, meio-dia, 15, 18, 19, 20. Enfim, você escolhe o horário. A questão é o seguinte. Eu tava falando com umas pessoas do quinto período passado, do quinto período, né, que já fizeram essa disciplina, e eles falaram que eles colocaram na discursiva dela, que é essa que caiu para eles, o cálculo nas 6 refeições de assis de quilocaloria. Ah, do que você tá falando, Isaac? Tô falando daquilo que caiu no da Rosemar. Isso daqui, ó. Vou até virar aqui. Isso daqui, eles falaram que eles fizeram. Agora fica o questionamento. Ela pediu? Aqui não diz. Aqui diz fazer a distribuição do VET para proteína, né, carboidrato e lipídio, que a gente já fez no vídeo anterior. E terminamos aqui. Agora diz para elaborar um plano alimentar semi-qualitativo e quantitativo. Não diz para fazer o cálculo nas 6 refeições de quilocalorias, de proporção de carboidrato, proteína e lipídio baseado no VET. Não diz isso. Mas eles fizeram. Foi um erro de interpretação? Tipo, mais de uma pessoa fez essas contas aqui. Foi um erro de interpretação? Não sei. Ela pediu, dizendo lá no dia, lá na hora, oralmente? Não sei também. Eu faria? Se eu tivesse lendo a questão, eu não faria. Eu não faria, não. Mas, caso precise, vou mostrar como é que faz, relembrar aqui. A gente tem a proporção, né, das 6 refeições de assis, a proporção de porcentagem do VET, que eu já olhei aqui e eu já vi que eu errei, porque qual é a proporção do VET de assis? Essa daqui, ó. Essa proporção, onde a gente tem de 20 a 25% para o de jejum. O que é fixo é a colação, que é 5%, e a ceia, que é 5%. Os outros vai variando. Então, de jejum, de 20 a 25, eu escolhi 25, tá certo. Colação é 5%, já é fixo. Daí vem um almoço, que é de 35 a 40. Almoço, 40, beleza. Lanche, de 10 a 15. Lanche, 15. Jantar, de 15 a 25. Jantar eu coloquei 10 aqui. Então, eu errei, que o mínimo é 15. E aí, no soma tudo, tem que dar 100%. Mas bora ignorar. O intuito aqui é vocês entenderem o esquema para fazer. Você coloca, né, faz a medida. Esse daqui, se ela for pedir, se pedir isso, né, para fazer isso, enfim, você tem que ter decorado a proporção. Que, como eu falei, do jantar tá errado, tá? Que não pode ser 10. Eu teria que mudar tudo, né? Porque tem que somar 15. Tem que somar 15. Tem que somar 100%. Mas é aquilo lá da Rosemar, né? Enfim, decora isso daqui. Ou já escolhe uma proporção que você some, que esteja dentro do parâmetro que dê 100%. Aí você vai colocar de jejum, 25. Aí você coloca lá o valor de quilocaloria do carboidrato que você achou, que é do vídeo anterior. De proteína, de caloria,
do vídeo anterior também, e lipídio de quilocalorias que você achou no vídeo anterior. Você multiplica pela quantidade que você escolheu de porcentagem do VAT, divide por 100, você vai achar a quilocaloria. E aí depois, quando você pegar essa caloria, e se for carboidrato ou proteína, dividir por 4, você vai achar a quantidade de grama. E se for dividir por 9, você vai achar a quantidade de grama de lipídio. A colação e C, eu fiz os dois ao mesmo tempo, porque os dois é 5%. Então, um cálculo já equivale para outra refeição. Aí, tá vendo? Ó, repete a quilocaloria de carboidrato. A única coisa que vai mudar nas equações aqui é a porcentagem do VAT, ó. Aqui é 25 de jejum, 5 da colação e da ceia, que é 40 do almoço, o lanche é 15 e o jantar eu coloquei 10, mas eu falei já que tá errado, né? Não pode ser 10. E aí é isso, ó. Colocou o valor que você vai achar na conta anterior, que no caso tá no vídeo anterior, multiplica pelo valor que você achou, divide por 100 e achou em caloria. E aí, se for carboidrato ou proteína, você divide por 4, vai achar em grama. Se for lipídio, você divide por 9, vai achar em grama. Aí, várias pessoas fizeram, que eu perguntei lá, né? Fizeram. Mas se eu estivesse lendo a discursiva, eu não faria, não. A não ser que tenha interpretado ou ela tenha falado que, por exemplo, para você fazer um plano alimentar semi-qualitativo e quantitativo, você tem que fazer o cálculo. Aí, ok, tá, eu faço. Mas é porque esse cálculo aqui é meio que irrelevante, porque a gente não faz o cardápio semi-qualitativo e quantitativo contando caloria, a gente nem coloca déficit para adolescente também, sabe? Por exemplo, aqui no jantar de jejum, eu fiz algo aleatório, qualitativo mesmo, de qualidade, a quantidade de medida caseira. Então aqui eu nem faço ideia da proporção de quilocalorias que vai ter, que se eu for somar aqui o de jejum, se eu somar 330,77 mais esse valor, vai dar um valor que eu deveria equivaler aqui ao de jejum, que eu não tô seguindo. Então, eu sinceramente não faria. Talvez no dia da prova eu perguntaria, porque eu acho muito que a discursiva vai ser algo muito parecido com isso daqui. Talvez no dia da prova eu perguntaria: professora, a senhora quer que eu faça o cálculo da distribuição das refeições, tipo, tantas calorias que vai ter no café da manhã, no almoço, no jantar, em caloria em grama? Aí talvez na hora até ela fale assim, sim, quero que faça. Mas talvez ela nem entenda o que eu tô perguntando, né? Talvez ela esteja entendendo que eu tô perguntando isso daqui. Mas assim, eu acho que eu não faria, não. Mas talvez eu faria sim por via das dúvidas. Eu faria isso daqui sim, só que eu seria muito ligeiro pra não poupar tempo. E na hora de colocar na prova, eu não colocaria o cálculo, eu acho. Que eu acho que não vai nem caber. Eu acho que eu colocaria o valor, né? Tipo, de jejum, proteína, tal valor. Carboidrato, tal valor. Só o resultado direto, né? Acho que eu colocaria só o resultado. Acho que o cálculo eu não colocaria, porque eu acho que não caberia. Que a gente já fez essas outras aqui, né? Esse daqui teria que ter, eu acho, na prova. Teria que perguntar dela se ela ia querer o cálculo na linha da discursiva ou não. Porque, por exemplo, se ela fosse querer que eu colocasse o cálculo de EER, já estão umas linhas aqui, né? Ainda vai ter que escrever diagnóstico, eu imagino, né? E aí, essa é a questão que eu quis especificar. E aí, aqui um exemplo do meu cardápio semi-qualitativo, semi-quali-quanti, né? Tativo. E aí só faltou, como eu falei, o horário aqui. E aí, se fosse fazer tipo, um diagnóstico, seria falar assim, de acordo com as curvas de crescimento analisada, a paciente apresenta estatura normal para a idade e o IMC de valor, foi calculado o IMC, né, que resultou em 22,79 kg por metro quadrado. Analisando a curva de crescimento do IMC, a classifica em eutrofia. Sua necessidade energética total é 2.205,17 quilocalorias. E a distribuição de macronutrientes
tendo-se como 15% do VET para proteína, 25% do VET para lipídio, 60% do VET para carboidrato, resulta em 330,77 quilocalorias de proteína, que equivale a 82,62 gramas de proteína, 551,29 quilocalorias de lipídio, que equivale a 61,25 gramas de lipídio, 1.329,10 quilocalorias de carboidrato, que equivale a 330,77 gramas de carboidrato. Aí se pedir isso daqui, né, foi escolhida a distribuição para 6 refeições diárias segundo a CIS, onde obteve-se 25% poder jejum, do VET poder jejum, 5% do VET para colação e ceia, 40% do VET para almoço, enfim, e aqui resultando em 330,77 quilocalorias de carboidrato no de jejum, 82,69 quilocalorias de proteína no de jejum, enfim, descrevendo o que foi feito aqui. E a refeição semi-quantitativa, semi-quanti-quali, né, eu colocaria assim. E eu acho que é isso. Então, como eu falei, né, essa parte aqui talvez eu não faria, porque eu lendo aqui, eu não entendo o que ela pede para fazer. Calcule a necessidade energética total, distribuição de macronutrientes, que a gente já fez, em grama e caloria. Aí aqui, elabore um plano alimentar semi-quali-quantitativo. A não ser que quando a gente pergunte lá, a não ser que ela interprete que para você fazer essa etapa aqui, automaticamente você tem que fazer essa. Mas no caso de tiver que fazer, tá aqui o modelo para revisarem, tá? Não usem esse modelo, esses números como base para decorar, porque como eu falei, eu errei aqui 10, então não é só colocar 15 aqui, porque se só colocar 15 vai ficar 105 no total, tá bom? Tem que mudar. E acho que é isso.